Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 25 de abril de 2020. Quero partilhar e orar com você em cima desta passagem, deste santo evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. Onde o próprio Jesus, ele fala comigo e com você. Depois da ressurreição de Jesus, ele envia os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, ele envia você e ele me envia. Onde ele diz no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O próprio Jesus te envia e me envia. Porque o evangelho, ele é boa nova. O evangelho, ele é notícia boa. Notícia boa. Notícia boa que nós temos para quem nós o amamos é o Santo Evangelho. Notícia boa. O Papa João Paulo II diz que o Evangelho não é síntese, não é regra, não é norma, não é preceito, o Santo Evangelho. Ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Jesus. Ele é o próprio Espírito Santo. E a palavra diz isto para mim. A mesma palavra vem confirmar isto para mim. A palavra de Deus. João capítulo 1 diz, o Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era a palavra. Mas Deus se fez carne e habitou entre nós através do seu Filho Jesus. Mas o seu Filho veio, cumpriu a missão, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. E antes dele voltar, ele enviou os apóstolos, os discípulos. Ele te enviou e me enviou a dar seguimento ao ministério dele. E o melhor de tudo, ele faz uma exortação para você e para mim, para nós. No versículo 16 de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ele nos exorta. Neste versículo 16, ele diz que aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Jesus, ele mesmo está nos exortando. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer, será condenado. Ele me exorta e te exorta. É Jesus dizendo. E o que Jesus fala, ele cumpre. Jesus não mente. Como fala Hebreus 6,18, Jesus não mente. A palavra dele cumpre ponto por ponto, como diz Isaías 40, versículo 8, Lucas 21, 33, Apocalipse 21, tudo passa, mas a palavra não passa. É Jesus dizendo, ele te exorta e me exorta. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ele nos exorta, mas no versículo 17 do capítulo 16 de São Marcos, versículo 17, ele nos dá uma profecia, ele nos dá uma palavra profética. Olha, o próprio Jesus nos dando uma palavra profética no versículo 17, onde ele diz que aquele que crer, estes sinais acompanharão ele. Estes sinais acompanharão ele, aquele que crer. Ele diz, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mãos aos enfermos e eles serão curados, manusearão serpentes e se beber algum veneno mortal não lhe fará mal.
Olha, Jesus trazendo uma palavra profética para você e para mim. Meus amados, é uma promessa aqui já. Jesus está prometendo agora para você que crê, que confia nele. Porque quem faz é ele, é o poder dele. Como diz o livro de Reis, capítulo 18, versículo 37 a seguir. É o poder de Deus que realiza. Não é a minha oração, não é a sua, não é o meu grito, não é o seu grito. É o poder de Deus, mas ele quer contar com você e comigo. Ele não precisa de você nem de mim, de nada de nós. Ele não precisa. Ele não nos chama também para suprir uma necessidade dele, não. Jesus não nos chama para suprir uma necessidade dele, não. Ele nos chama para nos dar um privilégio. E você tem este privilégio, eu tenho, nós somos chamados. Aquele que crer, estes sinais acompanharão. Ele expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos aos enfermos, eles serão curados. Se beber veneno mortal não lhe fará mal. Se beber veneno mortal não lhe fará mal. Manosearão serpentes. Meus irmãos, e eu tenho visto esta parte do Evangelho cumprir na minha vida. Quem me conhece, quem caminha comigo, sabe aonde eu tenho passado. Deus tem destruído o mal, a obra do mal. Não é mérito meu, é porque Deus me chamou para a obra e eu disse sim, como Maria disse sim. É o poder de Deus que tem manifestado nesse barro fedido, estragado. Então quero confessar a você, eu não posso deixar de testemunhar. O demônio tem sido destruído, dissipado, queimado, aonde Deus tem me enviado. Pessoas têm falado novas línguas, recebido o batismo, o Pentecoste, a efusão do Espírito. Pessoas têm sido curadas. Pessoas têm sido curadas. Não só uma cura física, mas cura também espiritual. Tem nascido de novo da água do Espírito. Tem arrependido dos seus pecados e se convertido, se tornado uma pessoa nova. Porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e renunciou à vida passada, à vida mundana. Pessoas têm sido curado de depressão, de câncer, de diversas doenças, de tumor. Vocês que caminham comigo, que me conhecem, têm visto esta página do Evangelho cumprir na minha vida? Eu sou testemunho direto deste santo Evangelho. A página do Evangelho tem cumprido na minha vida. Eu e você temos que crer de verdade para que os sinais, milagres e prodígios aconteça através de você, através de mim. Nós somos chamados, somos escolhidos. Foi Jesus que nos escolheu, como fala aqui no versículo 19, do capítulo 16, versículo 19. Jesus disse que voltaria para o Pai. Ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o Paráclito para estar conosco, para caminhar conosco, como fala em João capítulo 16. Ele foi para o Pai, mas enviou o Paráclito, o Espírito Santo, como fala em Efésios 4:30, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, o Espírito Santo. Ele veio para substituir a presença visual e espiritual de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá força para continuarmos unidos com o Pai, com o Filho que é Jesus. É o Espírito Santo que nos dá força para continuarmos na caminhada. Sem o Espírito Santo nós não damos conta. Os apóstolos caminharam e caminharam bem porque eles eram cheios do Espírito Santo, eles buscavam. Eles buscavam todos os dias de manhã, como fala Atos capítulo 5, versículo 32, Pedro diz que ele e o Espírito Santo caminhavam, ele e o Espírito Santo faziam isso, fazia aquilo, ele e o Espírito Santo e ele, por isso que fala em Atos, capítulo 5, versículo 15 a seguir, que a sombra de Pedro curava.
Não era Pedro, não. Era a sombra de Pedro, porque a sombra dele e Pedro era cheio, repleto, transbordava o Espírito Santo, transbordava Jesus, transbordava Deus. E esse Espírito Santo quer te conduzir, quer me conduzir, quer nos conduzir. E o melhor de tudo que fala no versículo 20 de Marcos, versículo 20 de Marcos, capítulo 16, versículo 20, fala que os sinais acompanhavam os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, os sinais acompanhavam eles. Aonde eles passavam acontecia cura, milagres e prodígios. Os sinais acompanhavam eles, mostrava que Deus estava com ele, que Jesus estava com ele, que o Espírito Santo estava com ele. Estes sinais também quer te acompanhar e quer me acompanhar. Nós precisamos de tomar posse, de dizer sim para este envio, mas viver também uma vida de apóstolo, viver uma vida de profeta. E o profeta, a primeira coisa que ele faz, quando ele assume e diz sim para Jesus, é a perda. Ele perde. Prepara para a perda. Ele perde quase tudo. E ele, o profeta, praticamente, ele fica só. Prepara, porque o livro de João, Epístola de São João, capítulo 1, ou seja, melhor, o livro de João, capítulo 2, versículo 6, diz, se você for servo de Jesus, nós devemos viver como ele viveu. Se nós formos servo de Jesus, nós devemos viver como ele viveu. Para mim ser profeta, apóstolos, discípulos, evangelista, primeiro eu tenho que ser formado, eu tenho que viver uma vida que ele vive, que ele viveu aqui na terra. E Jesus quer fazer você e eu, nós termos esse encontro com ele. Quer fazer nós termos esse encontro de verdade com ele. Quer fazer nós ter este encontro que Marcos teve, o evangelista São Marcos, que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram, ter um encontro com ele de verdade. Reconhecer este encontro, como os discípulos de Emaú, andou com ele na parte da tarde todinha, foi reconhecer de tarde. Na hora que Jesus fala Lucas 24, que o coração deles aquecia. Na hora que Jesus falava, porque a palavra de Jesus, ela aquece os nossos corações, ela é o próprio Jesus. O coração deles aquecia, o coração deles palpitavam quando Jesus falava, mas eles foram reconhecer na partilha do pão, na hora que sentou na mesa, na hora que Jesus entregou a Eucaristia para ele, entregou o pão a eles, entregou a Eucaristia mesmo a eles, que partiu o pão, eles reconheceram Jesus, andaram a tarde inteira, pensou que Jesus era um forasteiro. Então eu e você temos que ter um encontro com ele, temos que reconhecer e sair anunciando como saiu os dois discípulos de Emaú, dizendo que Jesus estava ressuscitado. Eles tinham visto Jesus. Eu e você também tem que sair anunciando que Jesus ressuscitou, que Jesus vive, que Jesus reina. Jesus te envia e Jesus me envia. Jesus, nós te suplicamos. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Jesus, nós queremos ter um encontro com o Senhor. Mas além do encontro, queremos ter uma experiência. Queremos te reconhecer, reconhecer o teu amor. Jesus, vem Jesus nos encontrar. Nos dá o teu Espírito Santo, Jesus. Para que possamos, Jesus, aonde nós estivermos, sermos canal de graça. Os sinais aparecer, mas nos dá a graça de uma conversão para viver a tua vida. Viver como o Senhor nos chama a viver. Nós te suplicamos, Jesus, nos dê a graça deste encontro com o Senhor. Mas reconhecer este encontro também. E a partir de agora, vivermos no Senhor, ter vida no Senhor. Nós te suplicamos, Jesus. Nós dependemos do Senhor. Dependemos do teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, não damos conta. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos pelo este derramamento do teu Espírito Santo.